Olá, eu sou Ana Paula, ginecologista e obstetra, atendo na Clínica Somep e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha que surgiu em Nova York nos anos 90 para arrecadar fundos para a instituição de câncer daquela cidade. Desde então, essa campanha se expandiu por todo o mundo e aqui no Brasil, desde 2002, ela é comemorada anualmente no mês de outubro, com a finalidade de relembrar às mulheres a importância dos exames diagnósticos e precoces para detectar o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa de 2020 é Quanto Antes Melhor. A Sociedade Brasileira de Mastologia instituiu esse título para a campanha com o intuito de relembrar às mulheres que quanto mais cedo diagnosticado o câncer, maiores são as chances de cura. E como fazer esse diagnóstico precoce? Através dos exames de rotina anuais. O câncer de mama é o segundo tumor maligno mais frequente entre as mulheres, só perdendo para o câncer de pele não melanoma. O câncer de mama é uma proliferação anormal das células mamárias. Há vários tipos de câncer de mama. Os homens também têm câncer de mama, porém numa proporção bem menor entre as mulheres. De todos os casos de câncer de mama, apenas 1% ocorre em um. O tratamento é ofertado pela rede pública e é oferecido pelo SUS para todas as mulheres. Em relação às estatísticas, 66 mil novos casos por cada ano entre 2000 e 2022 estão estimados. Ou seja, existirão 61 casos a cada 100 mil mulheres. O número de mortes estimado para 2018 foi de 17.763 mulheres. Visto ser um câncer tão comum entre as mulheres, precisamos saber quais são os fatores de risco que pioram e que podem aumentar a chance de termos câncer de mama. Alguns fatores de risco são modificáveis, outros não. Por isso é importante conhecer todos eles. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um. Existem os fatores hormonais, os fatores ambientais e os fatores hereditários. Em relação aos fatores hormonais, a exposição estrogênica, que é o hormônio estrogênio que nós produzimos, quanto maior for essa exposição ao longo da vida, mais chance teremos de ter câncer de mama. Então, quais são os casos que se enquadram neles? Menstruar antes dos 12 anos, não ter tido filhos, gravidez após os 30 anos, menopausa após os 55 anos, uso de contraceptivos hormonais e de reposição hormonal. Sendo que esses dois últimos aspectos eles são controversos. Ainda não existe dados suficientes na literatura para mostrar que o uso de anticoncepcionais e o uso da terapia hormonal levam ao câncer de mama. Porém, o que é consenso, nunca se deve estender demasiadamente o uso nem dos contraceptivos orais, nem da terapia de reposição hormonal. Habitualmente, a terapia de reposição hormonal é feita durante 5 anos, logo depois o ginecologista suspende. E o uso de contraceptivos, o ideal é que se faça por no máximo 10 anos. Em relação aos fatores ambientais, só para vocês terem uma ideia, 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados com esses fatores, com a diminuição desses fatores ambientais. E é por isso que a gente precisa conhecê-los para modificar o estilo de vida. Quais são eles? Obesidade e sobrepeso após a menopausa, sedentarismo e inatividade física, por isso que é tão importante praticar atividade física de uma forma regular, consumo de bebidas alcoólicas, exposição frequente a radiações ionizantes e o tabagismo. Outros fatores de risco bem conhecidos são os fatores genéticos e os hereditários. Histórico familiar de câncer de mama, principalmente em parentes de primeiro grau e em mulheres que têm menos de 50 anos de idade. Histórico familiar de câncer de ovário, histórico familiar de câncer de mama em homens e alteração genética, principalmente dos genes BRCA1 e BRCA2. Como prevenir? Como eu falei para vocês, alguns fatores infelizmente não podemos mudar, mas aquele que podemos mudar é que temos que ter a maior atenção. Então, o que podemos fazer? Praticar atividade física regular, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar consumo de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, amamentar e evitar o uso de hormônios sintéticos por longo prazo. Por que amamentar?
porque quando a mulher amamenta, ela fica livre da exposição estrogênica, que é o grande problema do câncer de mama. Evitar o uso de hormônios sintéticos por longo prazo é aquilo que eu falei para vocês sobre reposição hormonal por longo prazo e uso de contraceptivos orais, estrogênio e progesterona por longo prazo. Lembrando que existem contraceptivos apenas com progestágenos, que não aumentam o risco para câncer de mama. Em relação aos sinais e sintomas, quais são os sinais e sintomas em que devemos nos alertar? Nódulo, ou seja, um caroço fixo e indolor, palpável nas mamas. Pele avermelhada, retraída com aspecto de casca de laranja. Alterações do bico do peito. Pequenos nódulos na axila ou no pescoço. E saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Em relação ao autoexame. O autoexame antigamente era extremamente difundido para mostrar técnicas para as mulheres como elas deveriam se examinar. Atualmente, as mulheres são encorajadas a se conhecerem, conhecer o seu próprio corpo e fazer o exame de uma forma espontânea, quando estão no banho, quando estão deitadas, quando estão em casa. Por que isso? Porque o autoexame não está sendo mais tão preconizado. Porque o que a gente quer atualmente é que a detecção seja precoce, ou seja, que o câncer seja descoberto o mais cedo possível, pois as chances de cura são maiores. Para isso, o autoexame não substitui os exames de rotina. Os exames de rotina sempre devem ser feitos, mesmo que a mulher não sinta nada. Mas vamos falar um pouquinho sobre o autoexame. Existem 3 formas de se fazer o autoexame: em frente ao espelho, em pé ou deitado. Em frente ao espelho. Posicione-se em frente ao espelho, observe os 2 seios com os braços caídos. Coloque a mão na cintura, fazendo força para trás. Coloque a mão atrás da cabeça e observe o tamanho, a posição e a forma dos seus mamilos. Pressione levemente o mamilo e observe se sai alguma secreção quando você faz essa manobra. Em pé, levante o braço esquerdo, apoie atrás da cabeça. Com a mão direita, com a ponta dos dedos, você vai palpar sua mão esquerda. Faça uma divisão imaginária em 4 quadrantes e examine cada quadrante de fora para dentro, no sentido horário ou anti-horário. Sempre palpando superficialmente e profundamente. A mesma forma você vai fazer do outro lado. Coloque a mão direita atrás da cabeça e com a mão esquerda você vai palpar a sua mão direita, dividindo imaginariamente também em 4 quadrantes, de fora para dentro, dedilhando com a ponta dos dedos. Ao final, faça a expressão do mamilo de um lado, faça a expressão do mamilo do outro, para observar se há saída de secreção. Posicione a toalha abaixo do ombro esquerdo, coloque a mão esquerda sobre a cabeça e vá palpando a mão, dedilhando também toda ela, tendo maior atenção a esse quadrante externo da mama, que é a área mais volumosa da mama, geralmente onde se encontra a maioria dos nódulos. Da mesma forma, do outro lado. Coloque a toalha, a mão atrás da cabeça, vira um pouquinho de lado e vá palpando toda a sua mão de fora para dentro. Tendo atenção para essa área mais lateral da mama, que é a área mais volumosa onde se encontra a maioria dos nódulos. Em relação à detecção precoce, é como estávamos falando. O mais importante atualmente é a detecção precoce. O câncer de mama diagnosticado nos estágios iniciais ele tem uma chance de cura de até 95%. E esses estágios iniciais é justamente quando nós não conseguimos palpar nenhuma lesão. Então, apenas nos exames de rastreamento é que conseguimos fazer a detecção precoce. As mulheres devem ser estimuladas a conhecer o seu próprio corpo. Antigamente, tínhamos as técnicas conhecidas como autoexame. Mas hoje, o que mais se estimula é que cada mulher conheça o seu corpo. Você precisa se olhar no espelho, se tocar na hora que estiver no banho, da melhor forma que você achar, ou deitada, ou trocando de roupa.
Sempre olhe sua mão, veja se tem diferença de uma para outra. Sempre veja se sai secreção pelos mamilos. Observe a textura da pele da mama. Qualquer tipo de alteração deve ser comunicado imediatamente ao seu médico. Em relação à detecção precoce, os exames de rotina são os mais eficientes. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja feita a partir de 50 anos, a cada 2 anos, até os 69 anos. Porém, a Sociedade Brasileira de Mastologia, que é o que a maioria de nós ginecologistas e mastologistas seguimos, recomenda que o exame seja feito a partir dos 40 anos. Por quê? Porque sabe-se atualmente que a faixa etária do câncer de mama caiu. Então, a partir dos 40 anos, a mulher já tem um risco maior de desenvolver o câncer de mama e é por isso que ele precisa ser feito anualmente. Para mulheres com risco elevado, que são aquelas que têm histórico familiar de câncer de mama, geralmente a detecção começa mais cedo, a partir dos 35 anos de idade ou 10 anos a menos de quando o câncer de mama foi detectado na mulher mais jovem da família. Os exames diagnósticos que utilizamos são o próprio exame clínico que fazemos na paciente na hora do exame ginecológico ou quando a paciente nos procura com a queixa de um nódulo ou algum outro achado suspeito. Os exames de imagem mais comuns e solicitados são a mamografia a partir dos 40 anos de idade anualmente. A ultrassonografia se beneficia bastante para aquelas pacientes que têm menos de 40 anos ou aquelas pacientes acima de 40 anos que têm mamas muito densas, continuam fazendo a mamografia e a ultrassonografia juntos. E a ressonância magnética, que hoje é muito utilizada, principalmente para aquelas pacientes que têm prótese mamária e que têm histórico familiar de câncer de mama. A confirmação diagnóstica se dá através da biópsia, da alteração encontrada na mamografia ou do nódulo palpável durante o exame. Em relação aos tratamentos. Para os tratamentos de câncer de mama, dispomos de vários tratamentos, que são utilizados de acordo com o estadiamento em que o câncer se encontra. Os principais tratamentos são cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Como eu falei, o tratamento depende do estadiamento, ou seja, em que grau se encontra o câncer. Existem 4 tipos de estadiamento: estágio 1 e 2, o 3 e o 4. Nos estádios 1 e 2 é quando o nódulo ainda é pequeno, restrito à mama, geralmente são nódulos menores que 5 centímetros e não tem invasão de outros lugares. Por isso que é importante, porque com essa detecção precoce você pega o nódulo, ele ainda é menor. Geralmente são cirurgias mais conservadoras, com mastectomia parcial, às vezes total também. É feito a radioterapia, pode ser feito radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e reconstrução mamária imediatamente após a cirurgia de mastectomia. O estágio 3 é quando o tumor é um pouquinho maior, mas ele ainda está restrito à mama. Só lembrando também que nos estágios 1 e 2, a depender do tamanho da mama, mesmo uma mama pequena, mas com tumor pequeno, às vezes a relação tumor-mama faz com que ela já seja tratada como estágio 3. E como é tratado o estágio 3? Geralmente ele é precedido de quimioterapia para em seguida ser feita a cirurgia. Seguido também de radioterapia e hormonioterapia em alguns casos. E o estágio 4 é quando já existe metástase sistêmica, ou seja, quando esse tumor já se avançou para outros órgãos. E aí o tratamento se torna paliativo. O que a gente faz nesses casos? A gente tenta aumentar a sobrevida dessas pacientes, porque é o mais importante, a qualidade de vida e a sobrevida. Hoje, felizmente, os tratamentos para câncer de mama estão cada vez mais modernos e temos observado que a sobrevida dessas pacientes, mesmo em estágios mais avançados, tem melhorado bastante. Em relação à pandemia do Covid-19, o que podemos observar? Infelizmente, ocorreram vários atrasos no diagnóstico, pois as mulheres deixaram de fazer seus exames de rotina. Aquelas pacientes que são mais vulneráveis também, que são aquelas que já estão com câncer detectado, atrasaram seus tratamentos porque elas têm mais susceptibilidade de pegar o coronavírus. As mulheres que já encerraram o tratamento, é importante que elas saibam que se elas estão em hormonioterapia, que é o uso daquela medicação que elas fazem durante 5 anos, elas são consideradas com a mesma saúde das mulheres normais. Ou seja, elas podem voltar a fazer os seus exames de rotina tranquilamente.
A Sociedade Brasileira de Mastologia, como é que ela está se portando em relação à pandemia de coronavírus? O que está sendo recomendado? Sabemos que todos os serviços de saúde pararam por longo tempo, alguns estão parados, outros estão retomando as suas atividades agora. Mas assim, o que é recomendado é, naqueles locais onde a pandemia está mais controlada, que os serviços voltem a funcionar com os exames de rastreamento precoces. Naqueles em que a doença está mais alastrada, ainda segurar um pouco. Porém, para aquelas pacientes que têm qualquer um dos sinais e sintomas que foi falado, elas têm que procurar imediatamente o serviço médico e não postergar de jeito nenhum. O tratamento para aquelas pacientes que estão com diagnóstico de câncer de mama em tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico também se mantiveram e precisam se manter, principalmente nos hospitais de referência. E qual é o êxito que a gente espera nas ações de rastreamento para o câncer de mama? É justamente qual é a função do Outubro Rosa? É informar e mobilizar a população e a sociedade civil e organizada de como é uma doença grave, mas é uma doença que, se diagnosticada precocemente, ela tem uma chance de cura muito alta. Então, o que a gente quer com essa campanha é justamente mobilizar a sociedade civil e organizada, com as empresas, para poderem sempre alertar as pessoas que estão ao seu lado, seja a sua família, seus amigos, seus funcionários, da importância dos exames precoces, do rastreamento do câncer de mama, que deve ser feito daquela forma como eu falei em relação à idade. Outra coisa que é muito importante sempre é você se conhecer e falar com a pessoa do seu lado, seu amigo, seu familiar, sua mãe, sua irmã, para que ela também se conheça, se toque, se observe. Se observar qualquer alteração na mama, procure imediatamente um serviço médico. Alcançar a média de cobertura da população-alvo sempre é outro êxito no nosso rastreamento. Quanto mais pessoas alcançadas, maiores são as chances de tratamento para a gente poder baixar essas estatísticas de mortalidade principalmente. Garantir acesso a diagnóstico e tratamento oportuno em toda a rede particular e toda a rede pública do nosso país. Garantir a qualidade das ações. As ações precisam ser efetivas em todos os setores. Nas empresas, nos hospitais, nos setores públicos e privados, as ações precisam ser efetivas para combate ao câncer de mama. E monitorar e gerenciar continuamente essas ações. Muito obrigada, espero poder ter ajudado, esclarecido as dúvidas e algumas informações que vocês gostariam de saber sobre câncer de mama e Outubro Rosa.